Bem, então hoje, terça-feira, começamos uma rubrica nova chamada Clube Executivo e que será sempre o mesmo todas as terças-feiras. Ontem, segunda-feira, foi o Espaço da Mulher, não sei se é assim que se chama, é assim, não é? Onde a minha esposa ensinou, falou as coisas de Deus para as senhoras, em princípio só as senhoras, mas não é? E hoje vou falar para os empresários. E todas as terças-feiras será assim. Esta rubrica, depois eu vou orar na mesma, estamos no Espaço Maná na mesma, mas no Espaço Maná não basta querer. Mas esta rubrica tem esse título, Clube Executivo, e tem duas partes. Na primeira eu vou abordar o lado técnico e na segunda parte vou abordar o lado espiritual. Ora bem, todo o empresário tem uma chamada. Quer seja uma pessoa já crente ou não. A Bíblia diz claramente que todos somos chamados por Deus para fazer uma tarefa em particular. É por isso que Deus capacita a cada uma das pessoas com um talento. E a grande questão é o que é que fazemos com esse talento. Há muita gente que usa o talento para o seu próprio benefício, outros é para politiquices, para negócios, para tudo, menos para Deus, e um dia as consequências vão ser vistas. Mas aquele que for sábio investe nas coisas de Deus, porque aí ele vai ter, já nesse planeta, retornos como nunca, independentemente se há ou não há crise. Bem, estes estudos que eu vou dar às terças-feiras fazem parte de um estudo que tem por título geral Gestão e Liderança. E estes estudos são um resumo dessa matéria, que é matéria de universidade, serve para ajudar todo o empresário que é da nossa igreja, ou de qualquer pessoa que quiser assistir, mas também eu tenho que ler aqui as notas para não esquecer, para todos os jovens que quando estiverem habilitados com bases de gestão e liderança, vão conseguir arranjar empregos de forma muito melhor. É também para aqueles jovens que um dia digam assim, não, eu gostava de ser, eu sinto chamada, eu sei que Deus tem uma missão comigo como empresário. Então, você vai aprender coisas tremendíssimas. Mas eu disse há pouco que mesmo que você não tenha isso no coração, Deus não o chame, mas você vai trabalhar para esta ou aquela empresa, para o governo, seja para quem for. Se você tiver estas noções, conhecer isto, você é facilmente promovido e ganha muito mais que qualquer outra pessoa. Eu lembro-me que numa empresa grande de engenharia, havia um técnico que não tinha curso nenhum, mas ganhava muito mais que os engenheiros mais bem pagos. Porquê? Porque ele sabia coisas que os outros não sabiam. Então, eu quero exortar a todos a estarem com a atenção. Ora bem, o objetivo, um dos objetivos é esse, outro é ajudar os empresários que já existem a crescer no seu negócio. Estas lições vão aumentar a capacidade de gerir as coisas, gerir as pessoas, etc., e até de multiplicar a sua empresa. A ver? Deus deseja que você se multiplique. A ver? Nós falamos nas nossas igrejas que temos os familiares que se multiplicam e Deus quer fazer o mesmo consigo. E vou ensinar como é que você, com um negócio, pode florescer e dar origem a 2, 3, 4 negócios em várias partes do mundo, até se você quiser. Vamos falar de várias ferramentas neste primeiro lado técnico e vou dizer já algumas. Uma das partes, que é o que eu vou falar hoje, é a visão da empresa, estrutura da empresa, como construir um time de sucesso, quais são os defeitos de um time, como resolver os problemas do time. Tem que estabelecer alvos, aprender a estabelecer alvos. Tem que ter estratégias para alcançar os seus alvos, tem que conhecer regras como a SWOT, princípio de SWOT, né? Que é 4 quadrantes, etc. Tem que saber o princípio de Pareto, que consiste em gastar 80% do seu tempo no topo, 20% dos seus
portanto, como é que se diz? Não é, os seus clientes, que lhe dão o máximo de rendimento. A maior parte das pessoas gasta muito tempo com quem nunca compra nada. Bem, tem que aprender o gráfico de Gantt para estabelecer prioridades, porque para chegar ali primeiro tem que ter isto e aquilo ou outro. Tem que saber planear do final para trás, porque muita gente, engenheiros e tudo, só vai planear daqui para lá e depois, se falhar qualquer coisa, não sabe que tem um prazo e, portanto, não planeou da frente para trás. Tem que saber e fazer o mapa orçamental, onde você não vai apenas colocar as suas receitas e despesas, mas vai poder fazer projeção de projetos. Você quer comprar uma máquina para melhorar o seu rendimento, para ter mais lucro, seja o que for. Então você vai ver se isso cabe no seu mapa orçamental ou quando é que cabe, está a ver? Muito importante. Depois vai aprender a gerir o tempo. O tempo é uma coisa que toda a gente tem. E quando se trata de empresários já de certo escalão para cima, eles dizem que o tempo é dinheiro. Porquê? Porque você tem aquele tempo e ou concretiza negócios ou não concretiza. Ou está desfocado ou está focado. Portanto, é muito importante isso. Depois vamos aprender a gerir e controlar pessoas. Como é que vocês escolhem, etc. Depois, por exemplo, tem aqui uma nota. Quando se trata de multiplicar o seu negócio, você deve ter isso em mente, que a vontade de Deus é isso. Então, porque há pessoas que são donos do negócio, são gerentes ao mesmo tempo e são empregados. Ele faz tudo. Ele é o cozinheiro do restaurante, que vai à mesa e serve à mesa. E depois ele vai e recebe, dá a fatura da conta. Depois vai, lava a louça. Depois, no fim do dia, ou bem de manhã cedo, vai fazer compras. Quer dizer, você é um escravo. Então tem que aprender a delegar. Tem que aprender a delegar, mas a delegar bem. E depois, quando já souber delegar bem, tem empregados que fazem o seu trabalho, você vai ver que tem muito mais rendimento. Aí você tem que pensar no plano seguinte. Eu vou arranjar alguém que seja o gerente desta loja, vou acompanhá-lo, treiná-lo e depois vou começar outro trabalho. É assim que se faz. Então, tudo isso vamos ensinar. E hoje vamos ver a diferença entre gestão e liderança. Há sempre uma confusão e as pessoas pensam que é igual, não é. Vamos ver o que é a visão de uma empresa, a organização, a estrutura da empresa e as tarefas do gestor. E quero aconselhar que vocês estudem. Vocês, empresários, têm que se habituar a investir no seu negócio, na sua área. Então eu tenho livros que são muito fáceis, mas muito poderosos, como fazer projetos. Outro é Escreva o seu futuro. Escreva o seu futuro está ultra concentrado e aos domingos você ouça a explicação, que vai ser muito importante. Depois temos, do lado técnico ainda, aprenda a gerir o seu dinheiro. Depois temos como usar as ferramentas de Deus da área de semear para colher. E neste livro, que é o mais recente, você pode aprender como obter grandes resultados. Porque duas pessoas estão na mesma igreja, sabem a lei de semear para colher, vamos supor que os dois semeiam a mesma quantidade, só que um vai ter uma colheita maior que o outro. Por que será? É isso que eu ensino aqui. E é isso que você quer ter. Você quer ter cada vez mais colheitas e maiores. Muito bem. Então vamos começar agora a ver a diferença entre gestão e liderança. Um gestor é uma pessoa que recebe instruções, recebe ordens e, portanto, tem as suas tarefas definidas. O gestor de um banco, ele não faz o que quer, ele tem cargos e funções, sabe o que é suposto fazer, vai daqui para baixo, ele manda, daqui para cima tem que se submeter, recebe instruções, torna a fazer. Se ele for um gestor mais simples de um pequeno restaurante, o dono pode não ser ele, ser alguém que comprou aquilo e tal e deu a gestão a uma pessoa.
E ele sabe que tem que gerir aquilo desta ou daquela forma, conforme o dono diz. É para fazer pizzas, é para fazer bolachas, sei lá o que é. E ele pode até ter poder para comprar coisas e vender, mas ele, portanto, é gestor. Ele tem balizas, tem orientações e pronto. Isso é o gestor. Um líder é uma pessoa completamente diferente. O líder é alguém que sonha, que idealiza mais, que quer aumentar ou aquele restaurante, alugando um espaço maior, ou ir para outros sítios, para acrescentar, ter acréscimo de clientes e, portanto, de dinheiro, não é? Portanto, o líder tem que ter esse objetivo. Ninguém nasce com capacidade de liderança. Algumas pessoas têm nato uma capacidade de liderança maior que outras, mas todos temos que aprender. E podemos aprender. E hoje, quem não estudar e não aprender, vai ficar ali no mesmo patamar. Por mais que Deus queira ajudar, vai ser difícil, porque a pessoa não sabe. A ver? Deus diz na sua palavra: conhecereis a verdade e ela vos acrescentará. Muito bem. Então, muita gente pensa que líder é igual a ser gerente, mas não é. Não. O líder é uma pessoa que, dentro de certas capacidades, mesmo dentro de uma empresa, vamos supor uma empresa já com certo volume, há gerentes que têm capacidade de liderança. Quer dizer que ele tem a capacidade de chegar aos patrões ou ao chefe dele e dar sugestões, é verdade, e resolver e sonhar para a frente. O gerente não. O gerente é uma pessoa que é como, não vou dizer que é como uma máquina, mas quase que é. Tem aquilo para fazer, nada mais, não é responsável por mais nada, não tem que sonhar mais nada, nem inventar nada, é aquilo e mais nada. Isso é muito importante entender, porque mesmo que você esteja como um homem ou mulher de negócios e apenas é gerente, você pode estudar, buscar a Deus e passar a um nível superior, que é ser líder. Um líder tem ainda mais outra força, que é a capacidade de influenciar pessoas. A ver? A capacidade de influenciar pessoas. Passo que o gerente, na mais básica função, ele não precisa de influenciar nada. Ele tem um trabalho e tem que fazer aquilo, e se ninguém sabe quem ele é, não faz mal nenhum. Está a ver? O líder não, ele tem que se fazer conhecer, etc, etc. Bem, depois já há muita coisa que se pode aprender sobre isso. Agora vamos ver outra coisa, que é visão, missão e estratégia. São três coisas que muitas vezes as pessoas misturam. Uma visão é um sonho. Eu vou dar o exemplo da igreja, porque aí muita gente vai entender. A minha visão, ou seja, a visão da Igreja Maná, é alcançar muito mais pessoas em mais países. Mas a nossa missão é outra coisa. A nossa missão é ganhar pessoas para Jesus num certo sítio. Fazer delas discípulos. É a nossa missão, é a chamada, é a tarefa. É aquilo que nós temos que ser. Se a pessoa for dona de uma fábrica de sapatos, fazer sapatos, a missão dele é fazer sapatos. Então ele faz sapatos. Mas ele pode ter uma visão. Faz hoje uns sapatos para os clientes italianos, amanhã ele pensa que ele também é capaz de fazer sapatos para os chineses e fazer sandálias. Ele é um visionário. Mas ele tem que gerir na mesma. Então a missão é fazer sapatos, mas ele pode diversificar, aumentar, etc. O que é estratégia? Estratégia quer dizer que é o modo como a empresa, eu, os meus empregados, vamos fazer, vamos operar, a fim de chegar à visão, a fim de chegar à nossa missão. É o modus operandi, é o modo de fazer as coisas. Está a ver? Chama-se estratégia. Mesmo quando a gente tem um alvo só é um alvo válido se tivermos um pensamento de como chegar lá.
Vamos supor que você tem um alvo de vender sapatos na China. É só um sonho. Você comeu muito feijão, dormiu, teve um sonho. Não passa disso. Se você não tiver uma estratégia como fazer isso, você nunca vai ter coisa nenhuma. A ver? Portanto, a estratégia é o modo, o que é que temos que fazer para chegar lá. E mesmo assim esperamos que cheguemos lá. A ver? Aí entra Deus que nos ajuda. Portanto, são 3 coisas importantes que temos que saber, que são diferentes, e devemos até fazer uma coisa. Se você é dono de uma empresa, você devia escrever num papel qual é a sua missão. Segundo, qual é a estratégia? E terceiro, qual é a visão? Está a ver? Bem, se for o caso de você ser não só o empresário, mas o empresário de Jesus, que já sabe que tem uma chamada, você devia ter uma missão que não é meramente esta. É a de ajudar Deus a ir mais longe. Aí você tem uma visão. Eu quero ter, por exemplo, quero ajudar a igreja com o dobro do dinheiro, com o triplo do dinheiro. Eu quero ajudar a igreja comprando prédios, pagando este prédio que a igreja precisa. Está a ver? É uma visão. A estratégia, no caso de queremos ter, de um homem de negócios, querer usar os seus talentos para ajudar mais a Deus, que é bíblico isso, o que é que ele faz? Faz várias coisas. Uma delas é, ele melhora os seus talentos natos técnicos, não é? Aprende isto que estamos aqui a aprender e vamos continuar a estudar. Mas ele tem que semear para poder colher. Então ele semeia com fé e Deus o que é que faz? Multiplica boa medida, recalcada, sacudida e faz milagres a nível de empresa. Ou seja, cria situações em que a pessoa é atropelada com bênçãos, com encomendas, que não é nada normal. E não é só uma vez, são montes de vezes. Outra coisa importante é o empresário tem que ter noção de como construir um time. Normalmente, o empresário não é sozinho. Tem pelo menos mais um empregado, ou seja quem for. E, muitas vezes, os donos, os empresários, não pensam nos empregados. Só pensam em termos de pagar e pode ser simpático assim, mas há forças que podem ser colocadas em movimento, como a da concordância. Então, por exemplo, se você é dono de um café, de um restaurante, de uma loja, seja do que for, e só sabe dizer assim aos seus empregados, faz isto, vai ali, vai buscar aquilo. Você não vai muito longe. Porquê? Porque você não entende um segredo de Deus, que é de fazer concordância, ter pessoas que concordem consigo, que estejam em concordância consigo. Então, mas o que é que eu posso fazer? É partilhar a visão. Olha, nós estamos aqui assim, pá, porque e tal, então vamos todos aqui concordar que este mês vai ser um espetáculo, que nós vamos crescer, que qualquer dia temos mais empregados. Você, se transmitir uma visão para eles, está a ver? Vai acontecer muita coisa. Primeiro, normalmente o empregado fica feliz porque ele sente, epá, o homem está a contar comigo. A ver? Depois, isso traz-lhe segurança. Por lá, então eu estou aqui, bem-vindo, sim senhora, pá, vou me esforçar. E depois tem o lado espiritual, que é, se 2 ou 3 estiverem em concordância, seja acerca de aquilo que for, Deus multiplica. Depois ainda tem outra grande vantagem, é que os empregados sabem o que é que estão ali a fazer. E para isso, hoje só estou a dar coisas genéricas. Você tem que estabelecer cargos e funções. Ou seja, você tem
uma pessoa a trabalhar consigo, 500 pessoas a trabalhar consigo, você tem que definir, por escrito até, senão a pessoa esquece, quais são as hierarquias. Quem é que manda em quem é que se submete, quem é que não pode obedecer nem para a esquerda nem para a direita, nem interferir nem da esquerda nem da direita. E qual é o trabalho de cada um deles? A ver? Qual é o trabalho dele? O que é que era suposto fazer? E ele vira um empregado que, se for zeloso, muitas vezes as pessoas são zelosas, se forem bem encaminhadas, ele um dia até pode ser gerente, vamos supor que a coisa cresce, ele vai ser gerente daquele setor. Porque ele sabe gerir aquilo e depois aquilo fica grande, ele vai precisar de colegas, que o patrão vai dizer, não é um colega, não vai estar ao teu nível, tu é que vais mandar nele porque ele é que sabe, e tu é que sabes, e eles vão aprender contigo. Então ele fica um gerente daquela secçãozinha, que pode crescer, crescer, crescer. Isto é um grande segredo. Está a ver? Agora veja, se o empresário, não é? Só pensar para si, mais nada, não pensa nos empregados, não pensa em expandir, ele nunca vai a parte nenhuma. E assim ele perde a grande oportunidade de crescer, porque Deus é um Deus de estar sempre em movimento. Agora, se eu não souber estes segredos, eu não vou a parte nenhuma. E, portanto, são segredos muito, muito importantes. Há bocadinho eu estava a falar de outros elementos, que era, por exemplo, o análise SWOT. É analisar as zonas de perigo, as zonas de oportunidade, as zonas de... em cima, ameaças. Hã? A força que você tem, o lado fraco, as oportunidades e os perigos. Se você tem uma situação, propõe-lhe aumentar aquilo, propõe-lhe entrar também no negócio do coração, você vai ver os 4 pontos e vai analisar. Outra coisa é fazer a análise de Pareto. Aonde é que você gasta mais dinheiro, tempo, etc. Aonde? Com quem? Em que áreas? Por exemplo, você vê uma empresa como a Coca-Cola. A Coca-Cola, durante anos e anos e anos, não fazia mais nada senão Coca-Cola. Mais nada. E depois ficou tão grande que se deu ao luxo de fazer mais 1 ou 2 ou 3 itens. Mas nunca perdeu aquela. Ele está focado. A ver? Porque senão ele não vai nem para a frente, nem nada, porque ele perde o foco. Então, tudo isso são segredos que nós temos que aprender. Quando, por exemplo, está a falar de cargos e funções, se você não estabelecer bem e por escrito quem é que manda em quem, é um departamento, que eu tenho um livro chamado Autoridade e Submissão. Isso aí são segredos de Deus que muitas empresas conhecem e praticam, que muitas igrejas não praticam, acho que não é importante. E se você aprender o segredo de que alguém tem que sempre submeter acima, nós submetemos a Deus. E depois, tal. Temos que mandar em quem é devido que devemos mandar. E depois, não podemos nem interferir, nem deixar que interfiram as pessoas que estão à esquerda ou à minha direita, porque senão eles vão me estragar. E isso seja no casamento, seja no emprego, seja no negócio, seja em que área for. Então, tudo isso vamos ter que aprender. E agora vamos fazer aqui um intervalozinho e vamos ouvir e participar com o time numa música que diz: nós somos abençoadores. E tem a ver com a segunda parte, que é o lado espiritual. Vamos lá ouvir o time Curiacos. Tenho sido sempre abençoado, nada me falta porque tudo Ele me tem dado. Se me há para colher, me tem feito vencer. Eu quero mais. Eu vou escolher. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido
decido ser um O abençoador. mundo vai acabar e Deus tem pressa. Vamos construir o seu reino antes que o fim aconteça. Trabalha a tua fé para crescer. Decide ser um vaso aqui para Deus se usar de ti. Não gastes dinheiro à toa só por gastar. Não te esqueças que tudo o que tens vai cá ficar. A única riqueza que para o céu vais levar são as almas que eu e tu vamos ganhar. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. Eu decido servir